O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão, Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Mais uma vez reunidos no nosso Evangelho virtual, Evangelho da Casa de Francisco de Assis. Nós saudamos a todos os orixás. E nesse mês em especial, nós saudamos a Xangô. Saudamos a lei maior, a lei da justiça divina. Saudamos a lei do amor. E pedimos que o fogo sagrado de Xangô atue e dissipe todas as correntes pesadas que circulam em nosso mundo atual. Que a lei de ação e reação se faça e que Xangô, com seu fogo divino, nos ilumine e nos liberte de todos os enganos que ainda escravizam as nossas consciências. Nós saudamos também a corrente de Francisco de Assis, corrente à qual estamos filiados, corrente de profundo amor, e sempre agradecemos a proteção que recebemos constantemente. Nós saudamos ao Caboclo Tupinambá, pedimos orientação e amparo, e que ele nos proteja. Pedimos pela paz no mundo e por todos os povos que se encontram em guerras. Pedimos pela paz no Brasil, no Rio de Janeiro, nos nossos lares, mas principalmente que a paz se faça em nossos corações. Pedimos que a luz que envolve todo o universo envolva todos os locais onde a dor, sofrimento,
desamparo, abandono, fome, miséria, que vá aos hospitais, aos asilos, às clínicas psiquiátricas, aos presídios, aos orfanatos e abençoe todos que lá estão. Que a luz do Cristo possa envolver cada um deles que sofre, possa envolver todos que perderam a esperança e a fé. Pedimos que essa mesma luz abençoe os sofredores, desencarnados e os obsessores. Abençoe também os suicidas, que eles encontrem a paz. Pedimos por todas as crianças do mundo, que elas sejam envolvidas também no amor. E pelas crianças da creche Santa Clara. Pedimos por todos que ajudam a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, a realizar seus trabalhos sociais e o seu trabalho espiritual. Pedimos por todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que nesse momento de dor que o planeta passa, estão sofrendo. Que todos os nomes que estão em nossa mente sejam amparados, tratados e encaminhados de acordo com o seu merecimento. Por fim, pedimos que Xangô nos ajude a despertar para a vida em Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 17. Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 48. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que desejara que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros,
antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não despreza aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outros com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente essa sentença do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem do bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Mais uma vez, o Evangelho nos convida a pensar. Vamos então refletir sobre o homem de bem, descrito no texto. Esse homem quase perfeito, que procura praticar a lei de amor em todas as ocasiões, procura respeitar a tudo e a todos. Como seria esse homem de bem? É aquele que não faz intrigas, não faz maledicências, não maltrata, não se utiliza de sua posição para humilhar, não é vaidoso, não é intolerante ou invejoso, não julga, tem fé e acredita na justiça divina. Todas as vezes que agimos como homens de bem, nossa vibração, tal qual perfume, se esparge e envolve a tudo e a todos. Porém, todas as vezes que agimos com intolerância, ódio, falta de respeito, preconceitos, desprezo, é essa energia que emitimos. E assim sendo, somos os primeiros a ser contaminados com o nosso próprio veneno. O homem de bem tem maturidade espiritual,
Sabe que todos estão a caminho da evolução, cada um a seu tempo. Sabe que todos somos filhos de Deus e temos uma centelha divina, nossa luz. Que despertar essa luz é fazer a autotransformação, reparando se agimos como homens de bem, os mensageiros da paz, do amor e do respeito, ou se agimos como mensageiros das trevas, aqueles que levam a discórdia, a revolta, a intolerância, o preconceito. Nesse mês, nós homenageamos Xangô, orixá que comanda a nossa casa, orixá ligado à justiça divina. E a justiça divina é a lei de causa e efeito em ação. Sabemos que todos os nossos atos têm consequências, boas ou más. Vivemos a pedir justiça. Justiça, meu Pai. Mas muitas vezes, ao pedir a justiça, na realidade estamos pedindo que nossas vontades sejam satisfeitas. Pedimos que aquele que nos atrapalha seja punido com rigor. Queremos talvez não justiça, mas vingança. De acordo com esse comportamento, como pedir o que ainda não merecemos? Como pedir a justiça a Xangô, se ainda não praticamos a justiça e a igualdade para com todos? Então, antes de pedir, vamos verificar se estamos agindo como esse homem de bem, que sabe que o Pai Maior só nos dá aquilo que é para a nossa evolução. Muito mais poderíamos falar sobre o homem de bem, mas vamos frisar a questão para o nosso entendimento. Somos e agimos como homens de bem? Terminamos esse evangelho pedindo que o campo vibratório de Xangô nos envolva, trazendo compreensão e sabedoria para todos nós. Que assim seja. Oração de São Francisco. Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.